Então bora lá, pessoal. Vamos dar início à nossa orientação de estudo para a prova P5. Vamos passar pelas aulas e pelos principais conteúdos e tipos de exercícios que a P5 conterá. Bom, então aqui nós temos o conteúdo da frente A. Então vocês estão vendo aí como combinado. Nós vamos fechar neste bloco de números complexos, até para ter um diagnóstico melhor, porque a gente tem a questão burocrática da prova, sim, de atribuir nota, porém, o objetivo maior desta prova é gerar um diagnóstico de como está a aprendizagem de vocês. Então, quando fica assim, dentro de um mesmo conteúdo, né, que envolve as mesmas habilidades, os mesmos objetivos e competências, fica mais fácil de a gente poder fazer esse diagnóstico. Então, passando aí pelos conteúdos, o que nós temos aqui, né, de mais relevante para poder se preparar para a prova? Lá na introdução dos números complexos, foi apresentada a história que o Gauss ficou como o matemático mais conhecido, né, do desenvolvimento dos números complexos, porém não foi o primeiro. Nós tivemos dois matemáticos italianos, em especial o Taglia, que se deparou primeiramente com os números complexos e imaginou como é que seria a resolução de equações que continham números negativos dentro de raízes de índice par. Na época, para eles, era uma coisa assim impensada. Eles não sabiam qual era o procedimento para isso. E a partir daí, ele mesmo já conjecturou a ideia de existir o número imaginário e chamou de I de partícula imaginária. E aí veio Gauss, né, depois, e acabou desenvolvendo a teoria, né, do conjunto dos números complexos. Fazendo o quê? Fazendo o plano de Gauss. Né? Então, o plano de Gauss, ele disse que aqui, né, no nosso eixo horizontal, seria o eixo dos números reais e o eixo vertical seria do eixo imaginário. Então, este número complexo aqui, Z1, ele é uma representação num plano, só que agora ele se chama plano de Gauss, não o nosso plano cartesiano, certo? O plano de Gauss. Então, aqui é uma representação geométrica. A gente tem lá, tá lá marcado o ponto Z1. Que quando a gente, né, transfere isso para ponto, então vou chamar esse ponto aqui de P. Ele é chamado de imagem ou afixo do número complexo. E aí a gente usa grandemente estes números complexos na sua forma algébrica. Forma algébrica. Então, qual seria o exercício que eu poderia pedir dentro dessa introdução ainda de números complexos? Vocês olharem o plano de Gauss, igual esse aqui, e identificar para mim, né, conseguir transformar estes pontos na linguagem algébrica dos números complexos. Então eu posso pedir assim: qual é a forma algébrica do Z1? Qual é a forma algébrica do Z1? Bom, o Z1 ele tem 3 mais, certo? Porque ele está aqui no eixo positivo, ó, positivo, os quadrantes funcionam da mesma forma. Positivo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, certo? Então aqui eu teria esse Z1 assim, ó, 3 mais 4i. Esse seria a minha forma algébrica. Se eu pedisse para vocês assim, eu quero um número real puro, quero um número complexo real puro que está nesse plano cartesiano aí. Qual deles é um número real puro? A real puro significa que a parte imaginária é zero, então ele está contido em cima do eixo real, seria o Z4.
Qual que é a coordenada do Z4? 2. 2, porque a parte imaginária dele é igual a zero. Aí eu peço assim, que é mais comum, né? Pedir real puro não é muito comum. Agora, imaginário puro, sim. Ah, eu quero o imaginário puro. Não, o imaginário puro é o número que ele está no eixo imaginário, né? Seria o ponto que pertence ao eixo das ordenadas no plano cartesiano. Ele seria esse Z2 aqui. Qual seria a coordenada dele? Seria Z é igual. Não preciso colocar zero mais, certo? Não preciso colocar o zero. Até posso colocar lá o zero como parte real para demonstrar que ele é zero. Mas eu posso colocar diretamente Z é igual 3i. Beleza? Então, né, para fechar essa parte aqui de introdução, não podia faltar, né? Claro que não podia faltar a piadinha matemática, que são as melhores, né? Essas piadas matemáticas são engraçadíssimas. Muito, muito legal. E muito inteligentes também. Olha aqui. O radical conversando com o número menos i. Ou, menos 1. O radical conversando com o número menos 1. Por que não podemos ficar junto? Aí o menos 1 é complexo. Entenderam? Piadinha matemática é um show. Bom, oi caramba. Vamos lá. Continuando aqui. Então, nesta parte aqui, nessa aula de igualdade e conjugado, a gente passou pelas operações, né, e chegou lá no final no conjugado. O conjugado é muito simples, certo? É claro que a gente precisa não apenas memorizar, óbvio que não, né? A gente tem sempre, eu retomo a história com vocês, eu mostro de onde vem e tal. No final, na hora de colocar em prática, beleza, a gente dizer assim, bom, se Z é igual a 2 mais 7i, o seu conjugado é igual a 2 menos 7i. É só trocar o sinal da parte imaginária do número. Na prática, beleza, mas a gente tem que entender. Bom, se a gente acabou de ver que o número complexo ele é uma representação de um ponto em um plano, no plano de Gauss, qual que seria o objetivo de você criar um conjugado? Qual que seria a definição? Por que se criou esse conjugado? O conjugado, ele é uma simetria, certo? Ele é um ponto simétrico. Simétrico em relação a quem? Sempre em relação ao eixo real. Sempre em relação ao eixo real. Então, notem aqui é o nosso número Z, e lá o ponto simétrico em relação ao eixo real é o nosso Z conjugado, é o conjugado deste Z. Então aqui, ó, por exemplo, aqui nós temos o número Z, ele tem coordenada 5 mais 2i, 5 mais 2i. Olha lá, olha o conjugado dele, 5 menos 2i, certo? Então é isso que é o número conjugado. Igualdade. A gente terá uma igualdade C e somente C, certo? Aqui é a nossa setinha, C e somente C. Então, eu tenho aqui uma forma de ponto, né? Então, aqui você já conhece, você já sabe. Eu estou falando de um número complexo, o A é a parte real, o B é a parte imaginária dele. Né? Então, eu estou tratando ele aqui em forma de coordenada do plano de Gauss. Então, vamos lá. Esses números complexos serão iguais, C e somente C, parte real for igual a parte real, parte imaginária igual a parte imaginária. A partir daí as operações elas vão seguir essa mesma lógica, certo? Na adição, eu só posso adicionar parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Na multiplicação, a gente vai fazer a distributiva. E aí vocês vão olhar aqui já tem a resposta final. Aí você fala assim, nossa, mas essa distributiva está estranha. Não tem nada de estranho, né, nessa distributiva. A gente já praticou várias vezes. O que acontece aqui, ó, com esse BD? Lembra? Aqui é parte imaginária com parte imaginária. Então, exemplo, 2i vezes 3i. 2i vezes 3i. 2 vezes 3 vai dar 6. I vezes i vai dar i ao quadrado.
i ao quadrado é menos 1, vai dar menos 6. É sempre o oposto do produto. Tá vendo aqui, ó? Então, na multiplicação, aqui ele já colocou uma forma resumida do que vai acontecer. Quem é que vai compor a parte real do número que é o produto de dois fatores? Quem é o produto? O produto é assim, ó, a parte real ela será composta da multiplicação, certo? Do produto da parte real pela parte real, com a parte imaginária vezes a parte imaginária. Esse é o produto de um número complexo, certo? De novo, olha lá. A parte real do produto do número complexo, que é o produto da multiplicação de dois números complexos, a parte real é a multiplicação da parte real com a parte real menos a parte imaginária vezes a parte imaginária. Ah, mas nem sempre é menos, tá? Porque eu posso ter aqui, ó, menos 3 vezes 2 daria negativo, ele trocaria o sinal para mais. Certo? Então, esse aqui vai compor a parte real. E a parte imaginária é essa distributiva aqui, né? Parte real vezes parte imaginária vezes parte real. Tem um exemplo numérico aqui, para ficar mais claro. Tá até destacado o que acontece aqui, ó, 3i vezes 6i vai dar 18i ao quadrado. Tá vendo que ele era positivo, porque positivo com positivo dá positivo. I ao quadrado é menos 1, 18 vezes menos 1. Olha só o que ele fez, ele virou menos 18, ele passou a compor a parte real do produto dos números complexos. Tranquilidade total. Bom, avançando, a gente foi para a divisão, que também não é nada de novo para a gente, certo? A divisão, ela é uma operação conhecida da gente, que a gente costumou e continua chamando, né? Mesmo sendo agora nos números complexos, a gente continua chamando de radiciação. Né? Então, o que nós devemos fazer? Assim como em raízes, a gente nunca pode deixar o denominador com um radical, os números complexos a gente vai proceder da mesma forma. Então, a gente vai criar sempre o produto da soma pela diferença, uma fatoração conhecida aí. Então, se eu tenho 1 mais 1 menos i, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por 1 mais i. Aqui eu vou aplicar a regra, quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Notem que o i ao quadrado é menos 1, com o menos que tem aqui, vai ficar mais 1, 1 mais 1 deu 2. Então, vocês já perceberam, toda vez que eu começo a fazer isso, eu sempre faço a parte de baixo e concluo a parte de baixo. Esse é o nosso problema, esse é o nosso objetivo, que é tirar essa parte imaginária do de baixo. O de cima é aplicar distributivo aí e tal, igual a gente acabou de ver lá o produto, e o que der em cima deu, fazendo direitinho e tal. E embaixo, o importante é a gente tirar essa parte imaginária aqui do termo de baixo, que é o denominador. Beleza. Professor, como é que vai cair? Vai cair assim, ó, letra A, multiplica tal. Sim, como eu falo, às vezes a gente tem um conteúdo simples, né? E aí o professor quer inventar alguma coisa que seja mais difícil, porque acha que é muito simples. Não, o conteúdo é simples, gente. Não tem que ficar inventando na hora da prova. Pode ser que vocês encontrem exercícios um pouco mais desafiadores, como esse aqui, ó. Certo? Porque ele fala assim, nossa, mas que tipo de equação é essa? Vocês conhecem desde o nono ano. É a equação irracional, onde a incógnita está dentro do radical. Como que a gente procede equações desse tipo? Elevando os dois membros da equação ao quadrado. Então a gente vai ter que retomar alguns conhecimentos de álgebra, né, anteriores aos números complexos e aplicar, certo? Não apagou tudo do que a gente aprendeu agora, porque a gente está aprendendo um número complexo. Então ali o que eu faria ali? Ó? Faria parênteses elevado ao quadrado, x mais yi ao quadrado. Do outro lado, parênteses elevado ao quadrado. No primeiro membro, quadrado do primeiro termo, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Lembrando que o quadrado do segundo é y ao quadrado, i quadrado é menos 1, daria menos y. Junto parte real com parte real. Do outro lado, a potência liberta de dentro do radical. Vai ficar 3 mais 4i. O que a gente faz? Utiliza lá. Separa parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. Divide em duas equações. Uma com x, outra com y. Acabou. Certo? Então, é isso que pode acontecer. Uma aplicação direta ou a gente ter que trabalhar algebricamente antes de fazer esses exercícios. E as potências dos números complexos, certo? Então a gente já viu, vocês já escutaram eu falar isso aí no mínimo aí umas 32 vezes para poder memorizar, muito importante, ajuda bastante, depois que entra na cabeça fica muito fácil. 1i menos 1 menos i. 1i menos 1 menos i. Aí você pode escolher o ritmo que você quiser para memorizar. 1i menos 1 menos i. Acabou. Vai do i elevado a 0 a i elevado a 3. Qualquer potência nós vamos dividir por 4, porque nós estamos vendo que a partir do 3, que é o quarto termo, que a gente está começando do zero, ele começa a repetir de novo, olha lá, 1i menos 1 menos i. Então nós vamos, por exemplo, resolver isso aqui, ó. Ele pede para você assim. E aí, para deixar um pouquinho mais completo o exercício, eu peço assim. Eu quero o conjugado do número z. Tá vendo? Eu quero o conjugado do número z. Opa, peraí. Então eu vou descobrir primeiro qual é o z para poder calcular o conjugado dele, que foi aquele conceito lá que a gente viu. Então aqui que eu vou fazer? 2014 dividido por 4. Vou utilizar quem? O resto. É só o resto da divisão. Tá, beleza. Deu i ao quadrado, um exemplo, é menos 1. 1987 dividido por 4. Ah, deu... Dividir por 4 deu resto 3. Um exemplo, resto 3, e a terceira é menos i. Então, o meu z é menos 1 menos i. Então, é menos 1 mais i. Esse é o meu z. Quem que é o conjugado, então? Menos 1 menos i. Seria a resposta. Simples assim. Beleza? Nós podemos ter esta forma aqui também, que é a forma que a gente tem na apostila. Então, a gente não tem uma potência direta, né? A gente tem um número complexo que possui parte real e parte imaginária elevada a um determinado expoente. Então, a gente vai sempre utilizar o quadrado como referência. Então, lembra, lá na aula a gente tem o quadrado e a regra do cubo. Regra do cubo, eu sei que às vezes tem um pouco mais de dificuldade, não memorizei a regra do cubo, precisa do quadrado. Beleza, do quadrado é fundamental. Sabendo do quadrado vai conseguir. Por quê? Porque quando o termo for par, então vai ficar assim, ó, i elevado a 12. É i elevado ao quadrado elevado à sexta potência. E se fosse i elevado a 13? I elevado ao quadrado elevado à sexta potência, que dá 12 vezes ele mesmo. Coloca mais um termo multiplicado por ele mesmo lá, certo? Resolveria da mesma forma. O fundamental é fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Assim a gente divide e a gente consegue resolver desta forma. Bom, e nós podemos ter soma também. Mas como que é a soma? Notem aqui, ó, o procedimento é o mesmo. Então notem, se eu pedisse assim a soma, eu quero a soma dos S... do 0 até o 3. Notem que dá 0. A cada quadro, zera. 1 menos 1 e menos i. A cada 4, zero. A cada 4, zera. A soma. A cada 4, zera. A soma. A cada 4, zera a soma. Então, se eu tenho uma soma que vai do termo 1 até o termo 20, quantos termos eu tenho? Quantos termos eu tenho? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 termos. Porque eu estou começando do termo 1. Conto 1, conto. 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 20 termos. Cuidado! Se começar do zero, as pessoas olham só o final aqui, ó. Se tivesse i elevado a 0,
teria 21 termos. Só cuidado. Vocês sabem disso, estou subestimando ninguém não. Mas só cuidado, só olha aqui, ó, só note aqui, ó. Ah, tá começando do 1. Então, beleza, então tem 20 termos. O que eu vou fazer? 20 dividido por 4. Vou usar quem? O resto também. O resto. 20 termos dividido por 4, resta 0. Não resta ninguém. Ou seja, quanto que vai ser a soma desses números do i1 até o i20? Vai ser 0. Porque a cada 4 zerou, a cada 4 zerou, a cada 4 zerou, não sobrou ninguém. Certo? Agora, quanto que vai ser a soma do 50? Ó, começa com 1, vai até o 50. Bom, 50 dividido por 4 vai dar não sei o que. Tananana. Exemplo, tá? Que também não vou ficar trazendo só a resposta. Exemplo. Sobrou 2. Se sobrar 2, quem é os dois que sobraram? Quem que é os dois que sobraram? Ia 0 e a 1. Se sobra 2, a resposta dessa soma aqui é 1 mais i. Entenderam? Se sobrar 3, professor, se sobrar 3 é 1 mais i menos 1. Então significa que é i a resposta. Então o número de termos que sobrar é diferente agora daqui. Aqui a gente pega o resto e deu o resto 3. Aí você olha aqui, resto 3 é i a terceira, é menos i. Aqui na soma, se deu resto 2, eu não vou aqui, ó, i ao quadrado é menos 1. Significa que restaram 2 termos para serem somados. O i a 0 e o i a 1, que é 1 mais i. Certo? Essa é a diferença. Só tomar cuidado com isso aí. Bom, frente B. Acho que eu vou parar na frente B para não ficar muito extenso a aula, tá? Daqui a pouco eu volto.